Olá, bem-vindos ao curso de Licenciatura em Química da Univesp. Essa é a aula 14 para a disciplina de Práticas para o Ensino de Química. Essa é a aula 2 dessa semana 7. Ou seja, nesse ponto do curso a gente encerra essa discussão a respeito da questão das contribuições das atividades práticas para uma educação científica um pouco mais ampla, no sentido de que a gente possa desenvolver ou promover um desenvolvimento cognitivo, intelectual, emocional, mais amplo do aluno, que não exclusivamente na questão de transmissão de conteúdo numa perspectiva muito propedêutica, para que ele aprenda esses conteúdos porque ele vai prestar vestibular ou ele vai dar seguimento e prosseguimento aos estudos dele. Ele pode fazer isso, mas também ele pode relacionar essa formação científica que ele está tendo na escola com questões relacionadas à cidadania, para que ele possa ter um melhor entendimento e compreensão da natureza e do meio que o cerca, de modo que ele consiga utilizar ou relacionar os conhecimentos científicos, os conhecimentos científicos que vão ser desenvolvidos na disciplina para exercer plenamente, então, a sua cidadania. E se quiser optar por dar prosseguimento aos estudos, ele também pode fazer isso. Diferentemente do que se a gente tivesse optado exclusivamente por transmissão de conteúdo. Então, ao longo dessas semanas, a gente fez discussões para tentar problematizar a questão da experimentação ou das atividades práticas na educação científica. O que chama atenção é que muito se associa ao fracasso ou à não efetividade ou uma não boa formação científica em função da não existência ou baixa utilização dos experimentos na sala de aula. A gente já discutiu também em outras semanas, em outras aulas, na verdade, que a gente pode desenvolver de diferentes maneiras. Então, o objetivo dessa aula de hoje é tentar sistematizar um pouco essa discussão e, de certa forma, desvelar alguns mitos que são criados para tentar justificar o insucesso ou o fracasso dessa educação científica. Bom, a gente já chamou a atenção também que existe agora uma certa expectativa de que a inserção, então, já que tem pouca atividade prática, pouco experimento, quase nada, na verdade, nas aulas de ciências, quer seja para o fundamental ou química, física ou biologia no ensino médio, que a inserção de práticas investigativas ou atividades investigativas ou um ensino investigativo resolveria esses problemas. A gente já discutiu também na semana anterior algumas modalidades e possibilidades da utilização das atividades práticas durante a sala de aula, quer seja atividades demonstrativas, ilustrativas, quer seja, e culminando também na questão das práticas investigativas ou do ensino por investigação. Nesse momento, cabe a gente fazer uma distinção do que seria uma atividade investigativa e um ensino por investigação. O ensino por investigação seria algo um pouco mais amplo. Fundamentalmente, a despeito das diferentes definições ou alguns ajustes em relação a concepções que vários pesquisadores têm a respeito disso, o ensino por investigação, em geral, uma característica que a gente poderia levantar em comum é que seria um ensino problematizador, ou seja, a partir de uma situação problema, a partir de um contexto e um cenário criado que articule situações reais no dia a dia, que possa mobilizar esse aluno emocionalmente para essa atividade intelectual, ele vai ser posto à prova ou vai ser questionado a desenvolver, a buscar soluções, a resolver o problema. Bom, isso em relação ao ensino investigativo. Que esse problema, ou seja, com esse levantamento de hipótese como uma possibilidade para averiguar possíveis soluções para isso, essas hipóteses elas podem ser verificadas, quer seja por uma atividade experimental ou não, por uma pesquisa bibliográfica também seria possível verificar ou averiguar essa hipótese se ela poderia ser uma possível solução para o problema que foi contextualizado ou apresentado para o aluno. No caso da atividade prática ou atividade investigativa, ela está dentro do contexto do ensino por investigação, mas a atividade prática ou atividade investigativa, ela é essencialmente uma atividade experimental, uma manipulação de algum material
que existe uma certa materialidade nisso. Então, com isso a gente consegue fazer uma distinção entre uma prática investigativa e o ensino por investigação. A prática ela estaria dentro do ensino por investigação, mas o ensino não é um sinônimo de uma prática investigativa. A gente também já veio chamando atenção para alguns aspectos que esse ensino por investigação ou essas atividades práticas investigativas, em algum momento da história, já foi feito tentativas de utilização dele, com diferentes finalidades. De novo, tudo isso em função da visão de ciência que se tem, ou da visão de se produzir a ciência, de se realizar a ciência, e isso vai acarretar e vai influenciar diretamente na visão de como acontece esse ensino de ciência. Então, se utilizar uma atividade experimental ou uma atividade prática, para demonstrar ou para comprovar uma teoria, significa que ele tem uma visão de ciência, que é uma visão predominantemente empirista, ou seja, ele precisa fazer a atividade experimental para ele poder ver aqueles conceitos na prática, tudo aquilo que foi trabalhado teoricamente. Uma outra perspectiva, que também é uma outra visão de ciência, alguns autores vão chamar de visão deformada, visão não adequada da ciência, é essa questão de que se o aluno vivencia esse método científico, ou a maneira de produzir o conhecimento, né, de chegar na verdade, ele vai ter um interesse pela ciência. Então, historicamente, lá entre a década de 50 e 70, isso foi muito forte em função do contexto histórico que acontecia naquele momento. Vamos dar uma olhadinha aqui no slide, que vai trazer uma discussão a respeito disso. Então, entre a década de 50 e 70, com o momento histórico da Guerra Fria, o lançamento do satélite do programa russo, o Sputnik, acabou questionando um pouco essa supremacia americana em relação a questões tecnológicas, científicas, e do próprio poderio que ele tinha militar em relação às outras nações. Nesse sentido, os países alinhados, no caso Estados Unidos e Reino Unido, acabaram desenvolvendo programas que visavam a inserção ou a vivência do método científico na educação científica. Por quê? Porque acreditava-se que quando ele passasse por esse tipo de experiência, ele despertaria o interesse pela carreira científica. Então ele iria seguir as carreiras científicas em função da vivência do método científico. Por quê? Porque tinha uma visão predominante também que, conhecendo o método científico, se chega na verdade, se chega no desenvolvimento e aí, objetivamente, você vai ter uma supremacia, um domínio da ciência e da tecnologia, expandindo para outras questões, políticas inclusive, né? Então, veja, a questão da presença do método científico, quando foi trabalhado nessa questão de atividades desenvolvidas com o intuito de que o aluno levantasse hipótese, verificasse e testasse as hipóteses experimentalmente e chegasse às suas conclusões e generalizações, ou mesmo por questões de observações diretas e muito sistematizadas, se chegasse à generalização, também são algumas maneiras de trabalhar essa investigação. Então, novamente, em um momento da história, isso já foi introduzido, mas com uma outra perspectiva, que a perspectiva que predominava naquele momento era despertar o interesse para seguir carreira científica, para recrutar. Então, não longe disso, se você fizer uma análise dos currículos, principalmente das disciplinas de ciência nesse país naquele período, vai notar uma forte presença de conteúdos e de atividades práticas desde as séries do ensino, desde algumas séries do ensino fundamental e depois o equivalente ao que seria o ensino médio hoje. Mas, em relação a isso, a gente pode fazer algumas discussões a respeito de, por exemplo, considerando esses aspectos históricos, de algumas fases do ensino por investigação. A gente passa por um momento que predominou essa questão do ensino por descoberta, ou seja, a partir daquela observação da natureza sistematizada, sem ter uma orientação teórica, sem ter uma teoria por trás disso, se chegava à conclusão, se chegava então à produção desses conhecimentos. Depois passou-se
por um outro momento, que é exclusivamente a questão da verificação, ou seja, já que existe um método e esse método é infalível, se eu segui-lo passo a passo rigorosamente, eu consigo chegar na verdade. Então essa ideia de verificar, ou seja, existe uma situação, levantou uma hipótese, seguiu um método com rigor, se chega na verdade. E depois essa questão, então, que a gente está falando do ensino por investigação, ou seja, realizar as atividades práticas dentro dessa perspectiva também tem um certo resquício de uma sobrevalorização do método científico, porque seria a ideia de levantar uma hipótese, testar através do experimento para depois generalizar, refutar ou aceitar essa hipótese e generalizar e chegar nesse conhecimento. A ideia aqui que se traz, né, com essa questão da prática investigativa ou do experimento investigativo, um pouco do que a gente discutiu, né, nas últimas semanas, a despeito dos experimentos serem simples ou não, é a questão de como o professor vai criar o problema, como ele vai problematizar e contextualizar essa situação. Porque mesmo nesse aspecto de levantar a hipótese, o que mais interessa nesse caso não é a hipótese em si, mas principalmente as discussões e interações com os pares, né? Aceitar o ponto de vista diferente, construir argumento para manter o seu ponto de vista, adaptar ou melhorar o seu ponto de vista, ou simplesmente abrir mão do seu ponto de vista, porque o ponto de vista do outro colega do grupo faz mais sentido. Dessa forma, a gente consegue trabalhar questões que estão relacionadas não só a questões e aspectos conceituais, mas principalmente a questões procedimentais através de uma prática orientada. Além disso, a gente ainda vai ter questões que estão relacionadas a aspectos atitudinais, a curiosidade, a criatividade de propor possibilidades e soluções ou possíveis soluções para os problemas que foram apresentados inicialmente. Então, o que interessa aqui, apesar de ter essa sequência, né, esses momentos do método científico, note, é muito diferente da perspectiva que se tinha, né, algumas décadas atrás. O que a gente está chamando a atenção é que, apesar de ter a presença do método, não é um método em si e, principalmente, o objetivo aqui não é despertar o interesse para que ele siga a carreira ou para ele ser um mini cientista, como era até um termo utilizado, né, em algum momento. A ideia aqui é que ele possa desenvolver argumento, desenvolver criticidade, né, desenvolver algumas outras habilidades que ele utiliza para construir o conhecimento, né, dentro das disciplinas científicas, no nosso caso específico da química ou ciências, no ensino fundamental, mas para que ele leve essas atitudes e essas habilidades desenvolvidas para outras disciplinas, para outros espaços. E dessa forma, essa educação científica vai ter um outro tipo de contribuição para esse aluno. Ou seja, a gente não quer uma atividade ou um ensino que vai ser predominantemente voltado para a questão exclusivamente conceitual ou que ele tenha interesse para seguir a carreira científica. Se ele seguir, ok, bacana, positivo. Um outro aspecto também que vale a pena, então, nesse momento de conclusão da disciplina, é que a gente tem agora argumentos, bom, se a ideia era desenvolver esse posicionamento crítico através de argumentação, a gente tem esses argumentos para derrubar alguns mitos, né, que são muito presentes na questão do ensino de ciência. Ao longo das semanas a gente viu que não necessariamente a gente precisa do espaço do laboratório para desenvolver essas atividades. A gente pode desenvolver atividades muito simples, como já foi mencionado inclusive na disciplina, a queima de uma vela, mas a maneira com que você cria o contexto, cria um problema, você pode desenvolver todas essas questões procedimentais e atitudinais aliadas às conceituais e vai contribuir para uma formação um pouco mais ampla que não necessariamente se deveria acontecer exclusivamente pela presença ou por estar dentro de um laboratório de ciências. É lógico que essa experiência é interessante, mas isso não exclui a possibilidade de desenvolver uma educação científica com essa outra perspectiva. E também que a atividade prática é muito importante porque vai motivar os alunos, vai desenvolver esse engajamento nele para as aulas de ciência. De novo, dependendo de como essa aula é desenvolvida, muitas vezes a gente encontra relatos, né, e situações que a gente observa
que os alunos seguem aquele roteiro, realizam toda a atividade. E assim que eles terminam, a grande preocupação deles, tomaram nota de tudo isso, terminou? Terminei. Tomou nota de tudo? Tomei. Agora eu posso misturar tudo para ver o que dá? Se muda de cor, se pega fogo, se explode? Ou seja, ele não estava engajado naquela atividade. Aquela atividade, de alguma maneira, não sensibilizou para aquilo. Então, essa motivação, ela vem simplesmente pelo fato de que não é aquela aula de lousa e giz tradicional. É uma aula diferente. E um terceiro mito que a gente chama atenção é que também se associa a duas questões, né? Ele vai descobrir aprendendo e aprender fazendo. Ou seja, ele precisa ver para entender, ele precisa fazer para entender. Isso associa também, ou trabalha, ou reforça essa perspectiva de que teoria é uma coisa e prática é outra. Então, eu acho que a gente teve ao longo, né, dessas semanas várias situações, algumas discussões, alguns textos que apoiaram isso, algumas demonstrações e apresentações de possibilidades de utilizar material, não no espaço do laboratório, mas que você cria situações, problemas e contextos para trabalhar outras questões, além das questões conceituais, procedimentais e atitudinais, e dessa forma a gente pode, de fato, desenvolver uma atividade prática em uma perspectiva que ela contribua efetivamente para uma formação mais crítica para o aluno. Ou seja, a gente está tentando romper com algumas visões de ciência, algumas visões de ensino de ciência, para tentar pensar numa proposta de ensino um pouco mais integradora, um pouco mais globalizadora, de forma que ele consiga articular essas habilidades e atitudes desenvolvidas, além dos conceitos, para outras disciplinas e para outras situações fora desse contexto escolar. Então, eu espero encontrar vocês no espaço de perguntas e respostas, para que a gente, né, feche um pouco, sistematize essas discussões, e sugiro que entrem no ambiente também para consultar os materiais e que vocês possam realizar a atividade avaliativa que vai encerrar essa 7ª semana da disciplina. Então, bons estudos e até breve.